Aê, ganhou recontagem! Eu já sabia! Né? Não, pra baixo, já era, já foi. Tá bom, recontagem. O William não vê futebol, ele não sabe que isso tem em todo estádio de futebol, a pessoa parece, eu já sabia, ele não entendeu a piada. Então, recontagem ganhou! Recontagem ganhou, galera, que bom. Olha só, a Recontagem é um filme de 2008, com um elenco também sensacional, encabeçado pelo nosso querido Frank Underwood, que é o personagem do Kevin Spacey no House of Cards, que inclusive ele faz o papel de presidente dos Estados Unidos, né? Vale a pena assistir essa série, eu acho uma das melhores, está na sua 3ª temporada, não desligamos o ar. E no caso do filme, Kevin Spacey, tem a Laura Dern é justamente filha de Bruce Dern, grande ator de Nebraska, indicado ao Oscar também por esse filme, John Hurt e o ator que eu gosto muito também, Tom Wilkinson. Todos eles fazem esse filme. E o filme é todo ele baseado em fatos reais, porque ele é baseado nas eleições de 2000, em que o estado da Flórida foi decisivo para a escolha do presidente dos Estados Unidos. There's a problem with the numbers in Florida. E aí é importante explicar como é que se dá o processo eleitoral americano para você entender por que houve uma tanta polêmica em 2000. Os republicanos realizam prévias nos 50 estados. Esta etapa é chamada de caucus ou primárias, dependendo das regras de cada estado. Funciona mais ou menos assim. Eleitores do partido se reúnem e votam informalmente. O resultado é convertido em números de delegados que representarão o Estado e que votarão na Convenção Nacional. Por isso, alguns estados têm peso estratégico na definição do candidato. Definidos os nomes, os eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente. Mas ainda não acabou. Do resultado das urnas de cada estado sai um vencedor. Esse candidato tem o direito de levar todos os delegados daquele estado para o colégio eleitoral. É declarado novo presidente aquele que possuir o maior número de delegados que vão votar a seu favor no colégio eleitoral. Então, por exemplo, o estado que tem mais gente nos Estados Unidos, qual é? Califórnia. Então a Califórnia, pela última contagem, tinha 55 delegados, porque isso muda de censo para censo. A cada 10 anos, os americanos fazem um novo censo para poder justamente saber a população e definir o número de delegados. Aí digamos que o Bush, né, ganha as eleições na Califórnia, né, que não foi o caso, foi o Al Gore. Ganha as eleições na Califórnia. Ele leva os delegados todos, entendeu? Para compor o colégio eleitoral que no final vai definir as eleições. Então é uma eleição indireta. O cara pode ter um número muito grande de eleitores, mas por ter perdido em estados importantes, ele perde o número de delegados. Então é uma eleição muito confusa, a cédula é extremamente confusa, a cédula é uma camisola. By tomorrow morning, the stains of Bill Clinton will be washed away. Que vem além do voto nos candidatos, também tem plebiscitos durante as eleições, legalização da maconha. Numa última eleição dessa, uma das perguntas na Califórnia era para saber se os atores pornôs tinham que usar camisinha ou não. Muito louca a eleição americana. Tem uma pergunta muito louca, entendeu? Se na gravação do Cine História tem que usar iluminação, entendeu? Eles querem fazer uma pergunta assim, entendeu? Se tem que demitir a cenógrafa ou não. Tem várias perguntas assim dentro das eleições americanas. Só que nesse caso do filme Recontagem, a história se passa na Flórida. A Flórida era governada por Jeb Bush. Jeb Bush é irmão de quem? George W. Bush. Filho de quem? George H. W. Bush. Então, a eleição na Flórida foi mutreta pura. It doesn't hurt that the man who's in charge of the count is also named Bush. My brother, George W. Bush, the next president of the United States. Governor Jeb Bush promised Florida to his brother, as did this woman, who also swore to deliver the state, Katherine Harris, both Florida's Secretary of State in charge of the vote count and chairwoman of the George Bush for President campaign. Nevertheless, Al Gore was running ahead of the Bushes because 250,000 African Americans lined up to register to vote. A lei da Flórida diz o seguinte: quando a diferença de um candidato para o outro for de 0,5%, tem que fazer a recontagem.
E aí os caras fizeram a recontagem. E aí a diferença, que era de 1.000 e poucos votos, que era uma diferença de 1.000%, caiu para 300 e poucos votos na recontagem. O Bush ganhando ainda. Só que aí surgiu um escândalo que num condado da Califórnia chamado Palm Beach, onde por acaso eu tenho minha casa de veraneio, em Palm Beach, a acusação era que a cédula foi tão mal feita que os eleitores que votariam no Al Gore votaram sem querer no Bush. Aí a campanha do Al Gore pediu uma nova recontagem e ela foi feita. E durante o processo da recontagem, estava dando quem? Al Gore, Al Gore, Al Gore, Al Gore. E quem ganhasse a Flórida ganharia as eleições americanas. I don't believe that some of these states that they've called, like Florida, I just don't believe we got enough evidence to be able to call the states. We're doing better than we thought, but I feel fine. Aí o que a Corte Suprema Americana fez? O que o Supremo Tribunal Federal fez dos Estados Unidos? O que o teorista Vasco dos Estados Unidos fez? Suspendeu a recontagem. Mutreta pura. Se isso é um país da América Central, vão chamar de republiqueta de banana. Mas é Estados Unidos, aí ninguém fala nada. The race turned on just dozens of votes, yet incredibly, by the stroke of a pen, Katherine Harris orders a halt to the ballot count. In all, 179,855 ballots were never counted. And here's the key. More than half of those not counted were cast by black voters. In fact, in Florida, an old Jim Crow segregation state, the nasty little secret of Jeb Bush's government is that, according to this U.S. Civil Rights Commission report, a black person is 1,000% more likely to have their ballot thrown out, not counted, than a white voter. Golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Entendeu? Aí, mas teve golpe! Porque aí deu a vitória lá pro Bush na Flórida. Flórida é Flórida. E aí o que aconteceu? No colégio eleitoral, George W. Bush teve mais votos e derrotou Al Gore. Só pra você ter uma ideia, a eleição dos Estados Unidos foi no dia 7 de novembro. O anúncio da vitória só foi no dia 12. Levaram 5 dias para dizer quem era o novo presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se não é o Acre, o belíssimo estado do Acre, o estado maravilhoso do Acre, nós teríamos uma eleição que a apuração demoraria, sei lá, 1 minuto depois do fim da apuração, porque tudo é contagem eletrônica. O Acre, por causa do maldito fuso horário, não é o Acre que é maldito, o maldito é o fuso horário. Demora a sair o resultado. Houve contagens e recontagens. Se no Brasil as eleições já estão informatizadas, nos Estados Unidos os eleitores ainda perfuram cartões de votação. Máquinas antiquadas de apuração deixaram de ler milhares de cartões. 3 casos da história em que um sujeito com menos votos, mas mais delegados, levou. Em 1876, todos eles republicanos. O republicano Rutherford Hayes levou com, na época tinha menos delegados, né? Com 185 delegados. Ele teve 4.036.000 votos. Seu adversário teve 4.300.000 votos. Entendeu? Então ele teve menos votos do que o seu adversário, que era o Samuel J. Tilden, que acabou perdendo as eleições. Então, 1876. 1888, de novo, um republicano chamado Benjamin Harrison levou as eleições contra seu adversário Grover Cleveland. Também teve mais delegados, mas teve menos votos. E o terceiro caso foi em 2000, quando George W. Bush teve 50.450.000 votos, arredondando, né? 50.456, e o Al Gore teve 51.003.000 votos. Então o Al Gore teve mais votos populares, mas em meus delegados ficou 271 delegados para o Bush, ele ganhou por um delegado, que ele precisava, 270, ele fez 271, contra 266 do Al Gore. Então veja o filme Recontagem e entenda tudo que você não conseguiu entender aqui, ok? Who actually won this election? Who won it? I should tell you, you're probably gonna lose tomorrow. It's certainly one of 2 possibilities.
E na próxima semana nós temos duas opções. Você pode escolher na repescagem Coração de Cavaleiro, que ainda não ganhou as eleições, e se ele não ganhar ele vai sair, né? Então, ele tem mais uma chance, não tem? Ele tem mais uma chance, tá? Então não precisa escolher necessariamente. Não, escolhe sim que eu vou gravar ele hoje. E, além disso, o outro filme, Em Nome do Pai. Em Nome do Pai, Name of the Father, é um filme sensacional com Daniel Day-Lewis, que é um ator genial, né? E que é do mesmo diretor do Hotel Ruanda, que nós já apresentamos numa semana anterior, não é isso? Então vale a pena assistir esse filme Em Nome do Pai e discutir a questão do IRA, do Irish Republican Army, que é um grupo terrorista que hoje oficialmente não existe, mas poderemos falar sobre sua história e sobre os seus detalhes, tá legal? Então fica aqui o Cine História dessa semana, não deixem de se inscrever, isso aqui fica um aviso o tempo todo, insuportável na sua cabeça, você vai dormir pensando nisso, vai ter pesadelos com isso, então você se inscreva, porque senão a sua vida não vai ser a mesma, ok? Um grande abraço, um beijo na sua alma, um beijo de luz.